Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais uma vez a paz do Senhor para todos os irmãos. Louvado seja Deus. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias. No livro de Josué, capítulo de número 3. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Josué 3. Glórias a Deus. Vamos aguardar que todos encontrem para juntos lermos a palavra do Senhor. Josué, capítulo de número 3. Creio que todos já encontraram. Louvado seja Deus. Josué, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Versículo 9 e 10 e 11. Louvado seja Deus. Aleluia. Josué, capítulo 3, versículo 9, 10 e 11, que diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Então disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, e os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Glórias a Deus. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós lemos a palavra do Senhor, Josué no capítulo 3, e esses versículos que nós lemos nesta noite faz parte da passagem em que o povo de Israel estava para entrar na terra prometida. Glórias a Deus. E ali o Senhor havia prometido ao povo de Israel que os colocaria na terra, nessa terra que mana leite e mel, né? E que ali daria vitória sobre os inimigos que o povo de Israel iria encontrar naquela terra. Louvado seja Deus. Então a palavra nos diz, irmãos, que anteriormente, quando Moisés mandou 12 espias espiar a terra, os 12 espias voltaram, né? E apenas 2 espias, no caso Josué e Calebe, foram os que disseram para o povo: não, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Isso é uma simbologia de que a terra era farta. Louvado seja Deus. E que Deus iria entregar aquela terra para eles, e ia dali tirar aqueles povos, né, que ali estavam naquela terra, e que a terra era deles. Mas 10 espias, meus irmãos, foram ao contrário. Eles infamaram a terra, disseram que realmente a terra era boa, mas que tinha muitos inimigos, né, e terras, cidades muradas, gigantes na terra, e botaram um monte de empecilhos, irmãos. E com aquilo, a palavra nos diz que houve uma rebelião, e Deus não permitiu que aquele grupo, né, aquela geração do povo de Israel que havia saído da terra do Egito, né, entrasse na terra. Disse: não, esse povo não entrará na minha terra. Apenas aqueles de 20 anos para baixo que saíram do Egito, só os de 20 anos para baixo. De 20 anos para cima, nenhum deles entrou, por causa da incredulidade, por causa daquela rebelião contra Deus, contra Moisés. Glória a Jesus. Mas chegou a hora do povo de Israel entrar na terra, e ali acamparam perto do Rio Jordão. Lá estava o Rio Jordão, do outro lado a terra, bastava eles atravessarem. E nós encontramos, irmãos, ali quando Josué recebeu a ordem de Deus,
mandando o povo de Israel se preparar para entrar na terra, prover-se de comida, santificar, louvado seja o nome do Senhor, e falou que no dia seguinte eles entrariam na terra. E Deus reiterou, aleluia, de que quando o povo de Israel entrasse na terra prometida, glórias a Deus, Deus iria tirar de diante deles os inimigos. E aqui vem, dizendo o nome dos inimigos, que no caso aparece 7 nomes, diz aqui a palavra do Senhor: os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Ali o Senhor cita 7 inimigos, que eles iriam encontrar ao entrar na terra prometida, e que eles teriam que vencer para tomar posse daquela terra. Irmão, nós sabemos que esse quadro, esse fato, essa passagem é uma figura da nossa caminhada, da nossa entrada, louvado seja Deus, na terra que o Senhor nos prometeu, glória a Jesus. Assim como o povo de Israel saiu do Egito, nós saímos do mundo, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, e o povo de Israel saiu do Egito naquela noite em que os cordeiros foram mortos, o sangue passado nos umbrais das portas de cada casa, e veio o anjo da morte, e toda a casa que tinha a marca do sangue, o anjo passou por fora, mas toda a casa que não tinha a marca do sangue, o anjo da morte passou por dentro, e ali morria o primogênito. Naquela noite, aleluia, foi a noite da libertação. Na manhã do outro dia, o povo estava livre para ir para, aleluia, a liberdade, para caminhar até a terra prometida, aleluia. Tudo isso é figuras, meu irmão? Figura da libertação que o nosso Deus faz na vida da igreja, na vida de todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aleluia. Em figura, nós estávamos presos no Egito, presos, escravos, aleluia, deste mundo, escravos de Satanás, do pecado, e caminhando para a morte, aleluia. Mas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, Deus nos concedeu esta tão grande salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos caminhando, irmãos, aleluia, em direção à terra que o Senhor nos prometeu. Glórias a Deus, aleluia. E chegamos a essa etapa, e a palavra do Senhor nos diz que ali o povo, ao entrar na terra, aleluia, teria que vencer os inimigos para poder tomar posse da terra. Glórias a Deus. Agora uma outra figura que fala da nossa batalha espiritual, da nossa luta. O apóstolo São Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glórias a Deus. E o apóstolo Paulo, irmãos, aleluia, no final da sua carreira, ele diz: combati o bom combate, aleluia, acabei a carreira e guardei a fé. O brado do crente vitorioso, do crente, aleluia, que combateu o bom combate. E nós devemos, meus queridos, atentar para aquilo que Paulo disse, combati o bom combate, quer dizer, temos que combater o bom combate. Para quê? Para acabar a carreira, aleluia, e acima de tudo guardar a fé, Louvado seja o nome do Senhor. E essa guerra que o povo de Israel pelejou ao chegar na terra prometida, é uma figura, irmãos, aleluia, da nossa batalha, do nosso combate, aleluia, contra o pecado, contra a carne, contra as hostes espirituais da maldade. É uma guerra, irmãos, a qual nós temos inimigos, aleluia, terríveis. Assim como Davi, para poder assumir o reinado, teve que vencer 3 inimigos, para ser reconhecido como rei. Primeiro ele matou o leão, louvado seja Deus, matou o urso e depois matou o gigante. Louvado seja Deus, aleluia. O leão, o símbolo de Satanás, aleluia. O urso, o símbolo da carne, e também o gigante, símbolo do mundo. E essas são etapas que o crente tem que passar, combater contra esses inimigos, E aqui nós encontramos, irmãos, que Josué disse, aleluia, dos 7 guerras que o povo de Israel teria que, aleluia, passar, teria que vencer, aleluia, 7 inimigos. E meditando nisso, irmãos, aleluia, e meditando nessa verdade, nós encontramos, lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, aleluia,
podemos abrir as nossas Bíblias, né? Em Provérbios 6, quem encontrou pode ler, Provérbios 6, versículo 16, aleluia, a 19. Louvado seja Deus. Provérbios 6, do versículo 16 a 19. Glórias a Deus, aleluia. Para ganhar tempo eu vou ler, irmãos, aleluia. Pelo que a destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a minha alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que se maquina pensamentos, aleluia, viciosos, e pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Eu estava em casa, irmãos, hoje pela manhã o Senhor me deu essa passagem, louvado seja Deus, pela manhã. À tarde, aleluia, o Espírito de Deus começou a falar acerca, meus queridos, destas verdades que aqui nós lemos. E a nossa caminhada, irmãos, é uma luta ferrenha, uma luta, um combate, né, contra as dificuldades, contra o inimigo das nossas almas. Assim como Davi venceu, o urso, venceu ali o gigante e venceu também o leão, nós também temos que lutar, irmãos, temos que lutar. Porque, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse que o reino dos céus é ganho à força, quer dizer, com esforço. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse também que a porta é estreita, aleluia, e também é apertado o caminho que conduz à vida eterna. Deus disse para Josué: olha, vocês vencerão, e citou ali os 7 inimigos. E aqui, meus queridos irmãos, em Provérbios 6, nós encontramos, aleluia, 7 coisas que verdadeiramente aborrecem ao Senhor nosso Deus. E são coisas, irmãos, que todos nós, aleluia, se quisermos entrar no céu, temos que lutar, temos que combater, temos, aleluia, que clamar, meus queridos irmãos, aleluia, buscar ao Senhor, buscar a sua santidade, buscar, meus queridos irmãos, ser cheio do Espírito Santo, porque só mesmo cheio do Espírito Santo é que o crente pode vencer esses inimigos, aleluia. O apóstolo São Paulo fala de alguns que recuaram, aleluia, e Demas recuou, amando o presente séculos, outros fugiram da batalha, como João, né? Não o apóstolo João Marcos, né? Que na primeira vez não aguentou a perseguição e voltou, né? E outros, meus queridos, que não suportaram lutas, as provações. E o apóstolo São Paulo, meus queridos, sempre ensinava à igreja, aleluia, que deveria guardar-se, né? Aleluia, da corrupção do mundo. Pedro mesmo, aleluia, lá em Atos capítulo 4, aleluia, depois que ele pregou e cerca de 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, eles fizeram a pergunta: e que faremos agora, varões e irmãos? Porque Pedro havia dito que, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador, eles estariam recebendo, aleluia, o perdão de Deus, aleluia, e também esta tão grande salvação, aleluia. Mas eles sabiam, né, que não bastava aquilo, que tinha uma carreira pela frente, e eles perguntaram: o que faremos agora, varões e irmãos? E Pedro disse, aleluia, que eles deveriam guardar a fé e deveriam também, aleluia, se afastar dessa geração perversa. Glórias a Deus, aleluia. A geração perversa quer dizer, aleluia, aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo oferece e aquilo que o mundo vive. Louvado seja Deus. E aqui, meus queridos, nós encontramos, aleluia, assim como Josué recebeu da parte de Deus, aleluia, a promessa de que eles venceriam aqueles 7 inimigos, nós encontramos aqui em Provérbios, meus queridos, aleluia, 7 inimigos que nós devemos vencer, que nós temos que lutar para poder agradar a Deus, porque aqui em Provérbios diz: 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Glórias a Deus. E a primeira dela, meus queridos, que nós encontramos lá no versículo 16, aleluia, diz o seguinte:
seguinte: olhos altivos, glórias a Deus. Porque, meus queridos irmãos, a altivez faz parte do velho homem, faz parte da natureza, aleluia, humana, natureza caída, aleluia, olhos altivos. E olhos altivos, meus queridos irmãos, aleluia, não quer dizer apenas aqueles que olham por cima dos outros, que acham que é maior do que todo mundo. Não, irmãos, isso tem mais uma profundidade que nós devemos analisar. Olhos altivos. E a palavra só nos diz que nós devemos guardar, aleluia, os nossos olhos, porque dos olhos procedem a saída da vida. Glórias a Deus, aleluia. É pelos olhos. Nós devemos ter cuidado com os olhos, meus queridos irmãos. O Senhor Jesus Cristo disse: se os vossos olhos forem bons, aleluia, todo o vosso corpo será luminoso, mas se os seus olhos forem maus, aleluia, serão trevas, e quão grandes trevas serão. Então, meus queridos irmãos, os olhos, aleluia, é a primeira coisa que nós devemos, aleluia, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, observar e domar em nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Nós encontramos o caso de Ló. Ló, meus queridos irmãos, aleluia, enquanto estava andando com Abraão, seu tio, tudo ia bem. Ele saiu lá de Ur dos Caldeus, né, sem muita coisa, mas diz a palavra do Senhor que conforme Deus ia enriquecendo Abraão lá no deserto, entendemos também que Ló, né, se beneficiou das bênçãos, né? Também o seu gado prosperou. Mas, meus queridos irmãos, houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, apesar que a contenda deve ter começado do lado dos pastores de Ló, né? Mas, independente disso, Abraão, sabendo do que estava acontecendo, chamou a Ló e disse: olha, nós devemos nos separar, não vamos contender, porque irmãos somos, aleluia. Então nós vemos que Abraão não estava falando na questão humana, né? Porque na verdade Abraão era tio, aleluia, de Ló, mas ele disse: irmãos somos. Então ele estava falando no tocante às coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Então tu aparta para a direita, eu vou para a esquerda. Não sabe o que aconteceu quando Abraão fez aquela oferta, né, de que ele fosse para um lado, Abraão ia para o outro. O que Ló fez, irmãos? Procurou o melhor para si, né? Ele não se preocupou com o seu tio, se ele ia ficar com a parte lá do deserto, a parte seca. Ele não quis nem saber. Ele olhou, diz a palavra do Senhor, que levantando os seus olhos, ele viu lá na frente as campinas de Sodoma e de Gomorra, e foi para lá, irmãos, aleluia. E diz a palavra do Senhor que ali acampou, estendeu as suas tendas na campina e deixou o seu tio lá ficar com a outra parte de lá. Mas, meus queridos irmãos, não adianta, aleluia. Deus, quando quer abençoar, aleluia, independe se a campina é verdejante ou se é deserto, Deus abençoa, porque a Bíblia diz que lá no deserto Deus enriqueceu Abraão. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. O que faz a diferença é estarmos no lugar aonde Deus quer. Se estamos no lugar onde Deus quer, irmão, aleluia, pode ter certeza que vai dar certo, que é bênção, que é vitória. Glórias ao nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Ló levantou os seus olhos e viu as campinas de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu, irmão? Por causa daquilo, por causa dos seus olhos altivos, procurando, né, o melhor, procurando, aleluia, aquilo que iria lhe beneficiar, diz a palavra do Senhor, que por causa daquilo foi morar na cidade de Sodoma e Gomorra. A primeira coisa que aconteceu foi uma guerra, né, e 5 reis se juntaram e foram guerrear contra Sodoma e Gomorra e perderam a guerra e foi levado cativo. Se Abraão não vai lá e toma, né, aleluia, de volta, resgata de volta Ló e sua família lá da mão dos inimigos, ia ficar por ali virando escravo, né? E ali Abraão foi, trouxe de volta e deu essa, né, essa bênção aí, esse livramento para Ló. Mas depois, irmãos, que estava morando na cidade ali, começou a haver a corrupção e a coisa, no final das contas, irmãos, Deus tirou a Ló dali, só praticamente com a roupa do corpo, e tudo que ele tinha, aleluia, se perdeu, porque a Bíblia diz que quando desceu fogo do céu, aleluia, e consumiu aquela cidade, consumiu as campinas, quer dizer, foi embora tudo, né? E o anjo disse para eles: olha, e não olhem para trás. E a palavra do Senhor nos diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou ali uma estátua de sal. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Louvado seja Deus, que por causa dos olhos altivos, meus queridos, aleluia, tudo eles perderam. Glórias a Deus. Então, irmão, isso é um aviso para nós. Olhos altivos,
altivos. Por isso que o apóstolo São Paulo diz que nós temos que estar com os nossos olhos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por quê, irmão? Porque com olhos altivos. O que quer dizer isso? Qual é a mensagem que nós podemos aprender disso, irmão? Olhos altivos fala, meus queridos, daqueles que desprezam, né, a direção de Deus. Aleluia. Ele olha, aleluia, para o caminho que melhor lhe parece. Observa aquilo que acha que para ele vai ser melhor. Isso fala, irmãos, de rejeitar a direção de Deus, de rejeitar a vontade de Deus para a sua vida. Infelizmente, muitos cristãos, meus queridos, não permitem que Deus trabalhe em sua vida, dirija a sua vida. Acha que, aleluia, Deus está lá no céu e ele aqui na terra, e aqui ele tem que resolver, ele que tem que correr atrás, é ele que manda, aleluia, a vontade tem que ser a dele, e a Deus só glorifica, dá o seu dízimo, frequenta a igreja e fica por ali. Mas quando se fala de vontade de Deus, irmão, não é bem aceito essas coisas. Mas Abraão, ele sabia bem, meus queridos irmãos, ele conhecia bem, por isso que a Bíblia diz que ele era o pai da fé. Ele sabia muito bem que Deus ali iria, aleluia, dar a ele a direção certa. E a Bíblia diz que quando eles se separaram, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sobe aqui ao monte. E ele subiu, observou e disse: olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra eu te darei. Glórias a Deus. Então, irmão, aleluia, olhos altivos. Fala do crente que não observa, aleluia, a vontade de Deus. Não está muito interessado na vontade de Deus. Ele quer a salvação, mas não quer pagar o preço. Não quer deixar as coisas, aleluia, que lhe desagrada, né? Que desagrada a Deus. Ele quer fazer aquilo que lhe agrada. Mas, meus queridos irmãos, um dos mistérios do Evangelho é ter nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. Porque muitos querem ter Jesus como seu Salvador. Todo mundo quer, aleluia, como Salvador, mas como Senhor, nem todos. Mas a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor da boca para fora, herdará o reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, do nosso Pai que está no céu. Então cuidado com os olhos altivos, irmão, aleluia, olhe para Jesus, fica atento, aleluia, observando os passos aonde, aleluia, Jesus pisar, tu pisa também. Jesus, quando disse segue-me, aleluia, seguir alguém, fala de estar atento para onde esse alguém está andando. Então eu estou seguindo, louvado seja Deus. Então, irmão, fica observando aonde Jesus quer que tu vá, segue a Jesus, aleluia, faça a vontade dele, aleluia, não fica seguindo o caminho de outros, não fique, louvado seja Deus, querendo seguir o teu próprio caminho, o teu próprio entendimento. Não, aleluia, coloca o seu entendimento, aleluia, à luz da palavra do Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, iluminar o seu entendimento. Por isso que Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glórias a Deus, aleluia. Língua mentirosa, glórias a Deus. Não, irmão, eu não falo mentira. Muito bem. Mas Ananias e Safira é um exemplo de língua mentirosa, né? Ananias e Safira, irmão, eles disseram para Pedro: olha, nós vendemos os bens e está aqui o valor. E Deus falou com Pedro que eles estavam mentindo, né? Eles disseram que estava ali todo o valor. E Pedro disse: por que mentiste ao Espírito Santo? Tu não mentiste a um homem, não. Se tivesse vendificado com tudo, não era teu? Mas porque mentiste ao Espírito Santo, vai cair morto agora. E, caiu. Vai arrastar o corpo, levar lá para fora, e daqui a pouco chega o outro, ou embora também, né? No caso, em segundo lugar, a Safira. E, irmãos, e a Bíblia diz que veio grande temor no meio da igreja. Glórias a Deus. De vez em quando Deus tem que intervir, né, irmão? Para vir grande temor na vida do crente. Glórias a Deus. E foi o que aconteceu. Língua mentirosa. Quando o Senhor Jesus Cristo falou para a mulher samaritana, aleluia, que é chegada a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque nosso Pai, disse o Senhor Jesus, procura aqueles que assim o adorem. Língua mentirosa. E muitos por aí que dizem que estão louvando a Deus, aleluia, mas são mentirosos. Tem muitos que estão: vou cantar para a honra e glória no nome do Senhor, mas é mentiroso. Muitos por aí no meio gospel, muitos mentirosos, porque dizem que faz para Deus, mas na verdade é para eles. Uma certa vez chamaram um cantor evangélico
e perguntaram se ele podia ajudar, né, num trabalho que ia ser feito para arrecadar para uma instituição, né, não sei se de criança, e ele, não, mas sem o cachê eu não vou. Então é mentiroso, irmão, é mentiroso, língua mentirosa. Deus não aceita e não vai jamais aceitar, meus queridos irmãos, um louvor mentiroso. Aleluia, porque Deus quer um louvor verdadeiro, porque os verdadeiros adoradores têm que adorar a Deus em espírito e verdade. Isso não vem, irmão, aleluia, do pastor falar, isso não vem, aleluia, através de alguém que você tem que falar a verdade, você tem que adorar a Deus em verdade. Não, irmão, isso vem do coração do homem. Aleluia, a Bíblia diz: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o nosso tesouro está lá no céu, meus queridos irmãos, aleluia, pode ter certeza que tudo que fazemos, aleluia, no reino de Deus é para Deus, aleluia, porque lá está o nosso tesouro, aleluia. Então, língua mentirosa, não, irmão, Deus não aceita. Louvado seja Deus, aleluia. Não, eu prego, eu faço, eu aconteço, meu querido irmão, mas se você faz em espírito e em verdade, aleluia, pode ter certeza que você está sendo aprovado por Deus. Se você faz para Jesus, você está sendo aprovado por Ele, porque não é o tamanho da obra que vai agradar a Deus, é como nós fazemos ela. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. É a qualidade do serviço que prestamos ao Senhor, glórias a Deus, aleluia. Então, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Lá em 1 João capítulo 3, versículo, aleluia, de número 15, diz, meus queridos irmãos, que aquele que aborrece o seu irmão é homicida. É verdade, nós não podemos, meus queridos irmãos, jamais, aleluia, ser como os homicidas, porque infelizmente muitos, aleluia, se desviaram dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque teve alguém, meus queridos irmãos, que o matou espiritualmente. Meu querido, aleluia, jamais sirva de instrumento, aleluia, para desviar alguém, para, aleluia, entristecer alguém. Infelizmente, graças a Deus que nosso meio nunca teve isso, mas há lugares por aí, meus queridos, aleluia, que um ataca o outro por causa de cargo, um ataca o outro por causa de posição, um ataca o outro por causa de uma coisinha pequena, e se iram, aleluia, e ficam em contenda. O apóstolo São Paulo fala acerca disso, aleluia, que havia contenda no meio da igreja dos Coríntios, e Paulo disse: e eu creio nisso sim, me falaram que entre vós contenda, e eu creio, aleluia. Paulo sabia, meus queridos irmãos, aleluia, que aquele povo que ali estava, ainda não estava convertido, ainda estava cheio de divisão, de contenda, um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Tiago, eu sou de fulano, eu sou de Apolo, e Paulo disse: quem são esses homens? São apenas ministros de Deus, aleluia, louvado seja Deus, porque nós não temos que ser de Paulo, nem de Tiago, nem de João, nós temos que ser de Jesus, amém, irmão? Amém. Aleluia, são ministros, então estamos juntos, louvado seja Deus. Mas diz aqui, aquele que derrama sangue inocente, isso fala, meus queridos irmãos, trazendo para o Novo Testamento, isso fala de matar o outro com palavra, um mandando mensagem grosseira para o outro, e contenda, e coisa, e divisão. Isso, meus queridos irmãos, não é de Deus. Deus não é Deus de divisão, Deus é Deus de amor, aleluia. O amor de Deus tem que estar em nossos corações, porque a Bíblia é clara: aquele que não ama o seu irmão não tem a Deus. O Espírito de Deus não está nele. Glórias a Deus. Então, irmãos, a Bíblia ensina, Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros. Aleluia, louvado seja. Mas aquele irmão me maldisse, falou alguma coisa, aleluia, bendizei o que vos maldiz, amém, irmão? Louvado seja Deus, que as muralhas vão caindo, aleluia, Satanás vai se envergonhando, glórias a Deus, Deus vai dando vitória, aleluia, o amor de Deus está nos corações, e um orando pelo outro, aleluia, um tomando a dor do outro, aleluia. E é assim que Deus quer que a igreja caminhe, irmão, aleluia. Jesus disse: sabereis que vós sois os meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. Mas amar uns aos outros não é passar a mão na cabeça de pecado, não é deixar para lá a rebeldia, não, irmão. Amando uns aos outros, né? Isso fala de estar apoiando. Fulano errou, mas vamos conversar, vamos orar, aleluia. E vai passar por uma disciplina e vem novamente, está ali novamente na presença do Senhor, recuperado, aleluia, mais um vencedor, porque a nossa luta, meus queridos irmãos, ela é constante, aleluia. A nossa luta é ferrenha e nós temos que ajudar uns aos outros para todos podermos entrarmos juntos no céu, amém, irmão? Glória a Deus.
Glória a Jesus, aleluia. Muito bem, coração que maquina pensamentos viciosos, aleluia. Outra coisa que aborrece o Senhor, pensamentos viciosos. Temos que ter cuidado, irmãos, com os nossos pensamentos. O apóstolo São Paulo diz: tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, aleluia, nisso pensai. Glórias a Deus. Pensando nas coisas, aleluia, que são de cima. Porque, irmãos, pensamentos viciosos, aleluia, é algo terrível. Muitos crentes estão fracos, outros desanimados, outros frios, e outros até se desviaram por causa de pensamentos viciosos. Temos que ter cuidado. Por isso que a Bíblia primeiro fala dos olhos, né? Que é a janela, né, da alma, a qual os olhos, aleluia, dali procedem, aleluia, as saídas da vida. Glórias a Deus. E também da morte, porque o Senhor disse na sua palavra para o povo de Israel, né? Aleluia, que escolhessem entre o bem e o mal. Louvado seja Deus. Deus sempre deixou escolher, aleluia, assim como também deixou a Caim escolher. Deus disse para Caim: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, mas se não fizeres, o pecado jaz à porta. Deixou ele escolher. E na dispensação da graça, irmão, não é diferente não. Não é diferente. Nós estamos em outra dispensação, mas não é diferente. Deus continua deixando o homem escolher. Aleluia. Josué disse: escolheis a quem se vais. Elias disse: escolhei, aleluia, se Baal é Deus, servi. Mas se o Senhor é Deus, servi. O povo não respondeu nada. Para os irmãos verem como é que a situação estava, né? E o povo não lhe respondeu nada. Só quando caiu o fogo do céu, aí eles disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas no Novo Testamento, irmão, no Novo Testamento, Jesus pega e sai levando, nada disso, irmão. Aleluia. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Aleluia. Um chegou cheio de elogios: Senhor, tu és mestre vindo de Deus, aleluia, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olhou e disse: é necessário nascer de novo. Aleluia. O Senhor não se impressiona com elogio, não, irmão. Mas o que impressiona a Deus é um coração contrito, um coração liberto. E a palavra nos diz: um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Um coração sincero, um coração, meus queridos irmãos, aleluia, que anela, né? Aleluia, por essa tão grande salvação. Aleluia, aquele coração que ama a palavra do Senhor. Aleluia, que deseja as coisas do céu. Aleluia, que está lutando, né, para deixar todo o pecado. Aleluia, tudo o embaraço, tudo aquilo que, aleluia, que impede, não está ali lutando. Louvado seja Deus, combatendo o bom combate. Ah, meus queridos irmãos, a esse o Senhor, louvado seja Deus, ouve e aceita o seu louvor. Pode ser o seu louvor, aleluia, até mesmo na hora da luta, um pequeno suspiro, mas o nosso Deus sabe que aquele suspiro, aleluia, representa um pedido de socorro, e nosso Deus socorre todo aquele que pede socorro ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Então, que maquina, aleluia, pensamentos viciosos. E quais são, meus queridos irmãos, 3 pensamentos, aleluia, viciosos que hoje tem derrubado muito crente. Aleluia. O primeiro é sexo, o segundo bebida e fumo, quer dizer, vícios, né? Aleluia. Essas 3 coisas, sem contar as demais, né? Mas as 3 principais têm derrubado muita gente, meus queridos irmãos, porque tem muito crente e já tem 5, 6, 7 anos de crente, ainda está lá, ainda dando uma sua estragadinha de vez em quando, como eu conheci um, e depois de 6, 7 anos de crente foi confessar que não tinha largado o cigarro ainda, né? E estava ali, não, agora eu larguei, quebrava, depois ia lá e comprava outro maço. Então, irmão, aleluia, ficava naquela situação, cocheando entre 2 caminhos. Outros também, meus queridos, aleluia, que de vez em quando dão lá também uma bicadinha, né? Aleluia, nas bebidas alcoólicas. Mas e o sexo? Sexo, então, meus queridos irmãos, 80%, aleluia, dos crentes que caem, a maioria, esses 80%, aleluia, são por causa de sexo, né? Aleluia, é revestinha, é internet, é no meio da rua, né? Azarando lá as mocinhas, é uma coisa tremenda, aleluia, só pensa nisto, né? Só pensa naquilo, aleluia, e quando lê um trecho da Bíblia, aleluia, e depois fica só pensando nessas coisas, né? E não tem outra saída, vai cair.
cair mesmo, não tem por onde, irmão, aleluia, porque nós temos que semear nos nossos corações é a palavra de Deus, aleluia, tudo que é de boa fama, tudo aquilo, aleluia, que é louvável, nisto pensai. Aí fica, não, irmão, é um momento de entretenimento. Que momento de entretenimento o quê, irmão? Aleluia, tu está dando lugar ao diabo, mas a Bíblia diz, resistir ao diabo, aleluia, e ele fugirá. Então eu vou resistir, mas tem uma coisa, antes de resistir o diabo, sujeita-se, pois, a Deus, porque aí sim, sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo, aí ele foge. Não adianta ficar resistindo, né? Eu vou resistir, eu não vou olhar, eu não vou olhar, irmão, aleluia, se sujeita a Deus, aí sim você vai resistir ao diabo e ele fugirá. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, meu querido irmão, para vencer, aleluia, as obras da carne, tem que se submeter a Deus, aleluia. Pés que se apressam para o mal, aleluia, pé que se apressa para o mal, tudo que é mal, ele já vai rapidinho, né? No culto, vai devagarinho, né? Passo de formiguinha. Oração, passo de formiguinha. Culto de doutrina, quando fala em culto de doutrina, tem uns que ficam até arrepiados. Ai, meu Deus. Mas quando fala das coisas, né, que não são essas, aí os pés estão rapidinho. Vai mais rápido do que aquele, como é que é, o Bolt, né? Uma rapidez incrível. Mas os nossos pés, irmãos, têm que estar apressados para as coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Passeio é bom? Vai ter um passeio da igreja, é bom, mas aquilo passa e fica por lá. Passou. Dia seguinte, não deixou nada. Tudo bem, amizade, tudo, mas... né? O apóstolo São Paulo diz que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então é esse mesmo pensamento, né? O mesmo pensamento. As coisas tem lá, tudo bem, alguma coisa tem lá o seu valor, mas, irmãos, a piedade para tudo é proveitosa. Glórias a Deus. Piedade. A piedade, meu irmão, é algo que é administrado pelo Espírito de Deus na vida do crente. É através da palavra, através da oração, aleluia, o amor a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que estar atento a isto. Então quando a palavra do Senhor nos diz, pés que correm para o mal, não, meu irmão, nossos pés não podem estar correndo para o mal, nós temos que estar correndo a boa carreira, aleluia, correndo para Jesus, correndo para as coisas de Deus, ter pressa nas coisas de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Assim aconteceu com Jeú, irmão. Jeú, aleluia, quando recebeu a missão de Deus, e a missão de Jeú era o quê? Acabar, aleluia, com a casa de Acabe. Por quê? A casa de Acabe, quer dizer, Acabe e a sua família é que estava acabando com o povo de Israel, que estava introduzindo, né, todas aquelas maldades, adoração a Baal, tudo que não prestava. Aí, meus queridos, Acabe morreu, né, e muitos do povo de Israel devem ter suspirado, ainda bem que esse homem morreu, e agora vamos voltar ao normal, vamos voltar a buscar a Deus. Que nada, irmão, ainda tinha a família de Acabe. Não basta apenas Acabe morrer, tem que também matar a família de Acabe. E Jeú recebeu uma missão. E Jeú, irmão, assumiu a missão e disse, não vou acabar com a casa de Acabe, porque o Senhor me mandou. Aí Jeú foi, aleluia, para a casa de Acabe. Para resumir, e ele vinha andando de longe. E um dos guardas que tomavam conta da casa de Acabe olhou juntamente com o outro e disse assim, olha, está vindo alguém andando lá. Não é? E ele anda furiosamente. Não é mesmo? Pelo jeito de andar, é Jeú. Quando disse que era Jeú, o outro tremeu. Glória a Deus. Porque o outro disse, ele vem andando furiosamente. Glória a Deus. E andando com pressa. Aleluia. Para acabar com a casa de Acabe. Esse, meus queridos irmãos, aleluia, deve ser um sentimento que deve estar em nossos corações, aleluia, para acabar com a casa de Acabe, aleluia, que atormenta a nossa vida,
nós temos que andar furiosamente. Aleluia, furiosamente. E aquele homem puxou a mão da espada e foi. E quando chegou lá, um dos guardas ali chegou para ele e disse: "Há paz, Jeú?" Ele disse: "Paz? Como pode ter paz em Jerusalém? Aleluia, no meio do povo de Israel? Se as feitiçarias e as bruxarias da sua mãe Jezabel são tantas, aleluia, mas hoje isso vai acabar." Aleluia, o homem não, mas não titubeou, ele meteu a espada no outro e foi lá, aleluia, para matar Jezabel, meus queridos irmãos, aleluia, para destruir a casa de Acabe, e matou todo mundo, e destruiu aquela casa maldita, aleluia, e o povo de Israel pôde respirar um pouco, aleluia, louvado seja Deus da vida espiritual. Meu querido irmão, acaba com a casa de Acabe, aleluia, aquilo que te afastando de Deus, aquilo que está te levando para longe de Deus, antes que seja tarde, acabe com a casa de Acabe, antes que ela acabe contigo. Aleluia, a casa de Acabe fala do pecado escondido, fala daquilo que te atrai do mundo, aleluia, o pecado que estão de perto nos rodeia. Acaba com a casa de Acabe enquanto é tempo, meu querido irmão, aleluia. Então pés que se apressam para o mal, aleluia, faça como Jeú, que apressou, aleluia, e disse: não, hoje isso vai acabar, aleluia, aqui em Israel não vai ter mais casa de Acabe não, glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nós, aleluia, encerramos. Testemunha falsa, aleluia, louvado seja Deus. O que é testemunha falsa, meus queridos? Aleluia, é aquele que dá testemunho, louvado seja Deus, mas o testemunho não é verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Nós encontramos dois tipos, né, na parábola do semeador, dois tipos, né, de terreno a qual a semente caiu, que foi nos pedregais e no meio dos espinhos. E todos dois, a semente germinou, a Bíblia diz que germinou, mas tinha um problema. Uma delas caiu no meio dos pedregais e a outra caiu no meio dos espinhos. Os irmãos podem conferir em casa que o Senhor Jesus Cristo explicou o que quer dizer a semente caiu no meio dos espinhos e ficou sufocado e morreu. O que eram os espinhos? Jesus disse que eram os cuidados da vida, excesso de cuidado. Glórias a Deus. Cuida mais da vida material, da vida, né, do seu pessoal, do que da vida espiritual. Então os cuidados da vida sufocaram aquela semente e morreu. A outra caiu no meio dos pedregais. A árvore cresceu, deu raiz, mas por estar por cima dos pedregais, aleluia, veio o sol da aflição e ela se secou e morreu. Não tinha raiz, falta de raiz. Irmãos, o crente tem que ter raiz. Aleluia, glórias a Deus, tem que ter raiz, irmão. Aleluia, o salmista diz, aleluia, louvado seja Deus, aquele que teme o Senhor, é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá seu fruto à estação própria. Irmão, fortalece as tuas raízes, meu irmão, aleluia. Aqui nós temos, louvado seja Deus, a seiva, né? Que, aleluia, fortalece a nossa raiz. Nós não podemos ter raiz, aleluia, exposta, né? Raiz sobre pedregais. Pedregais fala de incredulidade, pedregais fala de impedimento, aleluia, até da raiz ali, aleluia, dá glória a Deus, canta no coral, prega, aleluia, e faz as coisas, né, aleluia, na casa do Senhor, sobe para o ministério e vai embora, né, aleluia, às vezes chega até a pastor, às vezes até dirige igreja, irmão, mas a raiz, aleluia, está por cima de pedregais. Não pode ser assim, irmão, nós temos que ter raízes profundas, raízes, aleluia, a qual vai tão fundo, aleluia, que quando o vento bate, aleluia, que a árvore pode até envergar, mas ela não cai, ela não quebra, aleluia. Lá perto da minha casa teve uma ventania, né, aleluia, e o coitado do vizinho lá estacionou o carro dele novinho, irmão, embaixo da árvore, aleluia, deu uma ventania e a árvore caiu em cima do carro dele, e quando todo mundo olhou, eu passei naquela hora, né, logo depois, assim, uns minutos depois, e vi a árvore em cima do carro do homem. Eu falei, meu Deus, coitado. Quando eu olhei, irmão, estava a árvore, mas com as raízes tudo para o lado de fora.
fora, aleluia, aí não dá, né, irmão? Aleluia, por isso que tem muita árvore caindo aí, porque tá bonita, tá forte, mas não tem profundidade. Quando bate o vento da aflição, a árvore cai. Aleluia, meu querido irmão. Jesus também falou, aleluia, que aqueles que ouvem a sua palavra e a pratica é como a casa edificada na rocha. Bate vento, vem a tempestade, corre os rios, mas a casa não cai, porque está edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Oh, oh, glória a Deus, aleluia. Testemunha falsa, não, nada disso. Ah, irmão, o que eu faço, irmão? O que você faz? Busca o Senhor, seja uma testemunha, aleluia. Ninguém é melhor do que ninguém. O que determina a testemunha verdadeira da falsa é porque a verdadeira está combatendo o bom combate, está acabando com a casa de Acabe, vai estar edificando a sua casa, aleluia, espiritual, aleluia, está procurando arraizar, aleluia, a sua vida no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meu querido irmão, aí você é testemunha verdadeira. Oh, glória a Deus. Testemunha quando abre a boca e diz, aleluia, ah, Jesus fez isso na minha vida, Jesus é bom, aleluia. O mundo acredita, o mundo vê, aleluia, porque o mundo quer ver a luz brilhar na vida do crente. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, a luz tem que brilhar, irmão. Ah, irmão, eu estou apagado. Coloca azeite na lamparina, que a luz volta a acender. Glórias a Deus, aleluia. Ah, irmão, eu estou balançando. O que eu faço? Busca o Senhor, pede oração, abre a palavra, joga fora, né? Aleluia. Se a internet está atrapalhando, joga fora. Aleluia. Se a televisão apaga, vende, dá, joga no lixo, faz qualquer coisa. Aleluia. Se é a amizadezinha que não presta, deixa a amizade para lá, que é melhor ter amizade com Jesus do que a amizade com o mundo. Aleluia, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Glórias a Deus, aleluia. Testemunha falsa, Deus nos livre de ser testemunha falsa, irmão. Por isso Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, não vai entrar, aleluia. Mas Senhor, eu cansei de dizer glória a Deus, aí eu disse Senhor, Senhor. Jesus dirá abertamente, não vos conheço. Não te conheço não. Como não conhece, Senhor? Está aqui meu cartão de membro, está aqui a minha, está vendo? Eu estou reconhecido pelo ministério, aleluia. Não, eu canto no coral, aleluia, eu faço, eu aconteço, aleluia, eu tenho aqui, né, aleluia, anos e anos de crente. Senhor, teu nome não chegou aqui não, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que é? Aqui não está no livro da vida não. Ah, mas como é que pode? Como é que pode? Aleluia. Mas Senhor, eu expulsei demônio, fiz maravilha. O Senhor dirá, não vos conheço, porque tem que ter o nome no livro da vida, irmão. Tem que ter o nome no livro da vida. Louvado seja Deus. Então não adianta se vestir de soldado, aleluia, colocar, né, duas patentes aqui, né? Se alguém aqui é militar, sabe o que eu estou dizendo, né? Aí arruma uma jaqueta lá de sargento, de capitão, de coronel, e sai pelo meio do exército, né? Todo mundo batendo continência, não, chegou um capitão novo aí, alguém chama, vem cá, de onde é que você é? Sou capitão. Cadê a sua carteira? Não, eu arrumei esse terno aqui, eu fiz em casa, eu quero ser capitão. Mas vem cá, meu filho, não é assim não, você tem que passar pela escola, você tem que fazer isso, você tem que ser capitão, né? Aleluia. Não, mas eu estou quase... Então não adianta ter a roupa de capitão, ele fez em casa e deu um jeitinho, né, com um mon cap, e vai dizer que é capitão. Não, para ser capitão, para ser general, para ser alguma coisa, né, tem que passar pelos trâmites, né, tem que estudar, tem que chegar lá. Então não adianta, irmão, aleluia. Então infelizmente muitos por aí estão vestidos de crente, mas não é crente não, porque não passou pelo processo, não quer passar pelo processo. E qual é o processo? Tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz e tem que seguir. Glória a Deus. Não dá, irmão, aleluia, aí não dá. Glória a Deus, aleluia. Eu vi uma mensagem, irmão, aleluia, a qual Deus estava falando sobre isso, de que Deus vai cobrar, aleluia, daqueles que não estão pregando a palavra do Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou entrar nessa não,
aleluia. É melhor que me pegue e me jogue aqui pela janela, da porta fora, arruma um jeito de sumir comigo, não tem problema nenhum. Mas enquanto, meus queridos irmãos, aleluia, eu estiver de pé, aleluia, e fazendo ali aquilo que Deus mandou fazer, enquanto eu estiver, meus queridos irmãos, com saúde, aleluia, e Deus me quiser na posição que Ele, né, me dá para falar a palavra, vou falar, não vou voltar atrás, nem um tio e nem um jota, aleluia. Vai pagar preço, eu estou lá interessado, mas a gente fica querendo contemporizar, irmão, e passar a mão na cabeça, mas não dá, temos que falar para a igreja, aleluia, Jesus está voltando, e se você não se consertar, você vai ficar. Glória a Deus, mas é isso, irmão, glória a Deus. Aí fica aí aquele monte de crente, né, aleluia, tudo caindo, parece laranja podre, né, balança a árvore, aí cai aquele monte, crente escondendo o homossexualismo, crente escondendo o pecado grosso, pesado, pedofilia, e uma coisa nojenta, aleluia, no nosso meio. Isso não pode acontecer, irmão, aleluia, tem que tirar os figos podres. Deus diz que vai balançar a figueira, os figos podres vão cair, e vai balançar mesmo, muitos vão cair, sabe por quê? Porque estão escondendo, aleluia, pecado, estão alimentando a sua alma com o pecado. Deus está falando, não quer ouvir, aleluia, a hora está chegando, a qual, meus queridos irmãos, o Senhor vai separar o joio do trigo, louvado seja Deus. Aí depois muitos vão sair por aí dizendo, mas Senhor, tenha misericórdia. Não, meu querido irmão, Deus está falando, é hoje, o dia do conserto é hoje, amanhã, aleluia, já vai ser tarde demais. Aleluia. Sétima coisa, o que semeia, contenda entre os irmãos. Aleluia. Judas, só tem um capítulo, versículo 18 e 19. Glória a Deus. Vamos ver o que está dizendo lá. Louvado seja Deus. Nós já vamos encerrar, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar que tinha mais coisa para falar, mas, aleluia, vamos procurar ficar ali na posição, aleluia, de não extrapolar o horário. Então, irmão, enquanto, aleluia, tivermos saúde para falar, glória a Deus. Porque às vezes a gente fica naquela, né, irmão? Aleluia. O tempo acaba, vai para outro lugar. Aí sai de lá e diz, não fiz o que tinha de fazer. Aí como é que fica? Responsabilidade, irmão. Glória a Deus. Responsabilidade. Saí e não fiz o que tinha de fazer. Fiz relaxadamente. Quem quer fazer a obra de Deus relaxadamente, irmão? Alguém aqui quer fazer relaxadamente? Mas quem quer fazer a obra de Deus? Aleluia. E naquele dia ouvi do Senhor, servo bom e fiel. Porque, irmãos, a nossa vida é curta. O tempo da nossa peregrinação é curta. Ou nós fazemos hoje, ou não fazemos nunca mais. Então, enquanto você estiver de pé, no sentido de saúde, enquanto você tiver voz para falar. Outro dia tinha um irmão quase morrendo, um pastor, pegou o celular, colocou em cima assim apontado para ele, e começou a pregar pelo celular, irmão, e disse assim, irmão, eu quero morrer pregando, não consigo mais andar, não consigo mais nada, minha voz está fraca, meu tempo da minha vida está acabando, mas eu vou continuar pregando até não aguentar mais. E estava ele lá com o celularzinho dele, gravou uma mensagem, colocou na internet, gravou outra, e dando testemunho, né? Depois nunca mais vi, né? Aquele pastor ali falando, deve ter passado para o senhor, porque realmente já estava terminal, mas mesmo terminal, irmão, glória a Deus, ele estava falando a palavra de Deus. Paulo preso, continuava pregando a palavra de Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Então semeia-se contenda, aquele que semeia contenda entre os irmãos, é a última, né? Aquele que semeia contenda entre os irmãos, louvado seja Deus. Divisão, glória a Deus. Então nós encontramos, irmãos, para simplificar, Tiago dizendo, aqueles que trazem divisão, glórias a Deus. Mas essa divisão que ele está falando não é no sentido de discussão, briga, não. Está falando no sentido, aleluia, da palavra, das coisas espirituais, divisão. Muitos têm feito isso, né? Querendo dividir a igreja,
Antes, a igreja é quase unânime de que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Dando um exemplo. Agora já tem aqueles que dizem que não, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Antes, o evangelho falava de santificação do corpo, da alma e do espírito. Agora, a santificação é só do espírito. Há um pouco tempo atrás era só da alma e do espírito. Aí já deixar a santificação do corpo para lá. Aí agora já estão tirando também o da alma. Fica só o do espírito. E quer dizer isso, irmão? Que a alma também, né, não tem problema pecar. Uma vez salvo, sempre salvo. Não tem problema. Porque Jesus já morreu na cruz, já pagou os nossos pecados. Então está tudo certo. Só o Espírito dando santificado, está tudo certo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta também morrerá. E a Bíblia diz que para a vinda do Senhor, todo o vosso corpo, alma e espírito esteja irrepreensível para o dia do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então Judas diz que havia dissensão, divisão. Glórias a Deus. Mas, irmão, para encerrar, glória a Deus, Deus me levou a essas 7 coisas que aborrecem o Senhor. Mas lá no livro do Apocalipse, glórias a Deus, João viu o Cordeiro. Porque quando veio o brado dizendo, aleluia, quem é digno de tomar o livro e desatar os 7 selos? Apocalipse capítulo 5. Houve silêncio no céu. E João diz, e eu chorava muito. Por que João chorava, irmão? Porque não havia no céu. Aleluia. Os anjos viraram a cara para o outro lado. O arcanjo Miguel não quis nem olhar. Os demais anjos viraram o rosto para o outro lado. Por isso que João diz, e nem eram dignos nem de olhar para aquele livro. E João diz, e por isso eu chorava muito. Aleluia. Uma vez um dos anciões e disse, não chores. Aleluia. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Aí João virou-se, irmão, para procurar o leão. Quando ele olhou, ele viu um cordeiro que havia sido morto, mas estava vivo, e tinha 7 olhos, a qual são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eu fiquei meditando nisso, irmão, aleluia, e constatei uma coisa, como nosso Deus é bom. Israel tinha 7 inimigos para vencer. A igreja tem 7, aleluia, inimigos para vencer. Glórias a Deus. E o que Deus fez? Enviou os 7 Espíritos, aleluia, de Deus, enviado a toda a terra. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Não vou aprofundar nisso, porque senão nós vamos terminar pelo menos 9, 10 horas da noite. Mas, irmãos, Deus deixou provisão para a sua igreja. São 7 inimigos, 7, aleluia, coisas que aborrecem a Deus na vida do crente. Mas Deus enviou 7 Espíritos de Deus. Aleluia. O que quer dizer isso, irmão? São as 7 operações do Espírito Santo na vida do crente. Aleluia. E se nós, meus queridos irmãos, abrimos lá em Isaías, no capítulo de número 11, nós vamos encontrar quais são os 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos, aleluia, estava sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E esses 7 Espíritos que operavam na vida do Senhor Jesus Cristo, aleluia, opera também na vida do crente. Glória a Deus. Nós já vimos quais são os 7 inimigos. Agora vamos ver as 7 armas que o Senhor nos deu. Aleluia. Quem tem paciência de mais 3 minutinhos, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, quer dizer, Jesus, e das suas raízes um renovo frutificará. Glórias a Deus. E repousará sobre ele quem? Jesus. Aleluia. O Espírito do Senhor. Glórias a Deus. O Espírito de sabedoria,
de inteligência, o espírito de conselho, de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Não vamos comentar, mas se nós analisarmos esses 7, aleluia, espíritos que estava sobre nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, aleluia, lá no Apocalipse capítulo, aleluia, de número 5, aleluia, está ali representado. Nós vamos ver, meus queridos irmãos, que Deus deixou, aleluia, para a igreja 7 provisões, 7 operações do Espírito Santo na vida no crente. Por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, aleluia, você não precisa, aleluia, passar, louvado seja Deus, por situações, né, aleluia, adversas, a qual vem te perder a salvação, ou venha passar por momentos difíceis, aleluia, não, nós temos a provisão de Deus, nós temos, aleluia, aleluia, o Espírito de Deus continua, meus queridos irmãos, trabalhando no meio da igreja, aleluia, não perca o foco do Senhor, aleluia, a visão dos céus, aleluia, não deixa, aleluia, os teus olhos altivos, aleluia, não deixe, aleluia, você se transformar numa falsa testemunha, não, aleluia, língua mentirosa, nada disso, aleluia, venha, busca o Senhor enquanto se pode achar. Jesus continua o mesmo, aleluia, Ele continua botando azeite nas lamparinas, Ele continua derramando do seu poder, aleluia, Ele continua derramando unção, graça, sabedoria, aleluia, temor, tudo isso o Espírito Santo de Deus faz na vida da igreja. Glórias a Deus, aleluia. Então, meu querido irmão, aleluia, a partir deste dia, louvado seja o nome do Senhor, toma uma posição diante de Deus, aleluia, acaba com a casa de Acabe, arrebenta, aleluia, com toda a operação de Satanás, aleluia, desfaz toda a obra do inimigo, aleluia, que está te rodeando, aleluia. Então Deus vai te exaltar, Deus vai fazer a diferença na tua vida, louvado seja Deus, aleluia. E assim, meus queridos irmãos, que Deus abençoe, aleluia, continua orando, aleluia, louvado seja Deus por mim, aleluia, pela minha casa, louvado seja Deus, aleluia, por pensa o irmão que é mar de rosa, não, tem luta, tem dificuldade, é ataque, aleluia, de todos os lados, aleluia, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus.